no 4K, olha aí. Droga, é o Brian. Existe uma época que moldou uma geração inteira. Uma época que era cheio de brincadeira, uma época que era cheio de diversão. Uma época que parecia que a tristeza não existia em momento algum. Uma época que era cheio de lancheira fedendo danoninho vencido. Essa, pra mim, foi a melhor época que já existiu. Uma época que tinha os melhores desenhos já feitos. Eu vou dar choque no seu sistema. Ah, Dimas, mas por que essa foi a melhor época que já teve? Hoje, nós vamos revisitar a infância brasileira dos anos 2000 e 2010. Se você viveu essa época, você sabe como foi boa. Mas você que não viveu essa época, vai entender o porquê que todo mundo que já viveu ela fala que foi a melhor época que teve no mundo. Senta que lá vem a história. Quem cresceu nessa época sabe, nada supera acordar num dia chuvoso com barulho de água batendo no telhado e aquela luz cinza entrando pela janela. E você já sabia que hoje ia ser só TV Globinho o dia inteiro. Era quase um ritual sagrado. Se o céu tava cinza, você já sabia. Hoje era o dia inteiro deitado no sofá, assistindo o desenho. Não podemos deixar de falar da lendária TV Globinho, que só quem viveu nessa época aí vai lembrar. A TV Globinho era um momento em que todas as crianças do país, da cidade inteira, de cidade grande, de cidade pequena, estavam unidas no mesmo objetivo: não perder o episódio de Dragon Ball. Existem muitas coisas que fazem a gente lembrar dessa época da nossa infância, como uma rua de terra que virava um campinho de futebol. Quando chovia, todo mundo saía escorregando lá. Tinha o famoso chiclete Plock que vinha com uma tatuagem que não pegava nunca. A gente passava água, cuspia, passava sabão e a tatuagem nada, nunca saía. Tinha os Guaraná Caçulinha, que eram os Guaraná gordinhos assim, que vinha com a foto do Ben 10, as Super Meninas Poderosas, e sempre estava acompanhado de uma porção de salgado esses Guaranazinhos. Tinha o geladinho, sacolé, chup-chup. Até hoje o Brasil não entrou num acordo qual que é o nome desse negócio, mas na infância todo mundo tinha um desse na geladeira. Tinha os famosos banhos de mangueira também, quando tava calor pra caramba, todo mundo tava lá tomando banho de mangueira. Isso quando a mangueira não virava um chicote pra bater nos outros também, que era muito bom. E não tinha nada melhor do que ir no mercadinho lá e comprar um salgadinho por 50 centavos. Aqueles Cheetos que tinha gosto de microplástico com isopor, que a gente gostava pra caramba. Não sei como que a gente tá vivo até hoje, tanto que a gente comeu isso. Tinha os brinquedos do Paraguai também. Os Ben 10 que brilhava o peito, sem nenhum porquê, piscava, tocava música. Quando você menos esperava, aquilo lá explodia na tua mão lá. Tem muita criança que sobreviveu, não sei como. Nem toda infância brasileira era colorido. Existia um lado estranho, um lado silencioso, um lado que a gente só percebe depois de adulto. A gente acordava cedo achando que ia assistir algo leve. Acabava sendo apresentado a traumas disfarçados de desenhos animados. Muitos desenhos pareciam que nem eram para crianças, pareciam que era para adultos, mas mesmo assim passava para todos nós. Tinha desenhos que você assistia sem entender nada, mas algo ali te prendia, um silêncio desconfortável, uma música estranha, um humor que não fazia sentido para nós, mas para os seus pais faziam. Quer conhecer a mosca da sua sopa?
Meu bem, vem com o papai. Então, só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher? É isso, meu chapa? Hein? Sujou a joaninha, homem! Um exemplo muito bom é Coragem, o Cão Covarde. Era oficialmente um desenho infantil, mas parecia um filme de terror psicológico. O desenho era repleto de vilões mudos, olhares vazios, cenários desérticos, episódios que deixavam desconfortável. Não com medo, mas com uma angústia, sabe? O mais bizarro é que a gente assistia isso de manhã com a casa toda clara e mesmo assim dava medo. What's your offer? This night you will be visited by 3 plagues, each worse than the last. Return the slab. Nice try, Professor. E as sensações que esses desenhos deixavam eram o mais curioso. Você não sabia explicar como você ficava. Não era um medo comum, era aquela sensação de vazio, de estranho, de silêncio depois daquele episódio que acabava. A TV ficava ligada, mas o desenho não acabava. A casa parecia diferente. Muita gente lembra de episódios específicos que a gente nunca consegue tirar da cabeça. Pra mim, o episódio que mais me assustou quando eu era criança foi aquele episódio do Cocoricó, do Monstro da Palha. Na nossa época, o meio-dia era o nosso horário maldito, não era 3 horas da manhã. Entre o final ali da TV Globinho e o começo da tarde, aquele momento de silêncio, a mãe ocupada, a casa parada, e na TV passava episódios estranhos na Cartoon Network. Esses horários não tinham ninguém por perto, só você, aquele desenho esquisito. E hoje, como adulto, a gente consegue entender. Aqueles desenhos falavam de medo, solidão, caos, coisas que as crianças não conseguiam sentir. Então a gente ria e observava tudo aquilo ali. O tempo da Lan House, o lugar onde a infância brasileira evoluiu do modo criança de rua para o modo criança digital. Era um templo sagrado ali, mistura de suor com carpete velho e aquele monte de salgadinho no teclado. Era foda quando tava assim, cara. Você ia digitar ali, jogar, o teclado tava todo zoado, o mouse todo zoado. Era foda, velho. A gente não pode se esquecer dos jogos clássicos dessa era aí, que era Counter-Strike 1.6, GTA San Andreas, Tibia, tinha Need for Speed Underground 2. Era só jogo cabuloso. Era o único lugar que a sua felicidade diária custava R$1. E sempre tinha aquele moleque que ficava matando aula, que falava que eu só imprimia um trabalho e ficava o dia inteiro lá na Lan House, e a mãe dele tinha que ir lá buscar ele. Matando aula, né, Lucas? Oi, mãe. Matando aula, né? Mãe, não Oi, tô matando, mãe. hoje não teve aula não, mãe. Por isso que você só tira 0. É por isso que você não tem A notas professora boas. faltou, Não mãe, quero hoje, saber, mãe. eu não quero saber. Lucas, levanta dessa cadeira agora, Lucas. Isso daí era muito engraçado, cara. Aos poucos, a TV Globinho morreu, os desenhos sumiram, a rua foi ficando vazia, as lan houses foram fechando e os computadores foram ficando mais rápidos e mais acessíveis. E nós crescemos, mas cada lembrança, cada detalhe ainda mora ali. Aquela criança que sobreviveu aos anos 2000 é a que até hoje, quando acorda num dia nublado, sente aquela nostalgia bizarra que só os brasileiros conhecem. Se você viveu isso, então parte de você ainda mora lá atrás, numa sala com TV de tubo, numa rua molhada de chuva, num mundo simples, barulhento e mágico ao mesmo tempo. Obrigado por assistir, deixa o like e comenta o que você lembra dessa época. E lembre-se, a infância pode ter acabado, mas o espírito do caos brasileiro permanece em você. É, gente, o mundo não acabou. Olha esse amanhecer. Estamos nos anos 2000.